Decisão importantíssima do plenário do Supremo Tribunal Federal, e se você quer gabaritar sua prova de processo penal, fique esperto, porque essa aqui ela vai despencar mais do que qualquer outra coisa nas próximas provas, incluindo objetiva, discursiva, dissertativa e, naturalmente, provas orais. Então vamos entender essa nova e importantíssima tese em repercussão geral, firmada por maioria de votos no plenário do STF no último dia 12 de setembro desse ano de 2024. Menos de uma semana depois, já dei uma analisada e uma estudada aprofundada no voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, e vou trazer as principais novidades e destaques aqui para os senhores e para as senhoras. E claro, a única coisa que eu peço, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E só mais um detalhe, no próximo dia 8 de outubro desse mês, eu lançarei a nova turma do nosso método Cronos, especificamente para a preparação mais completa possível dos concursos de delegado de Polícia Civil e a grande novidade, delegado da Polícia Federal. Então, para saber todas as informações, se inscreve no primeiro link aqui da descrição e vamos embora analisar o que é que o STF aprovou ao julgar o caso concreto veiculado no RE 1.235.340 pelo plenário e a tese de repercussão geral aprovada. De acordo com o Supremo, a tese que a gente vai tatuar no braço e vai esmiuçar doravante foi no sentido de que a soberania dos vereditos no âmbito do Tribunal do Júri autoriza, sim, a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Isso é muito importante e vamos tentar entender aqui. De primeiro passo, a grande controvérsia surgida dessa possibilidade de execução ou não provisória da pena a partir da condenação do júri vai nos remeter a um imbróglio com vários capítulos históricos que eu vou simplificar em 3 etapas. Primeiro, doutores e doutoras, a gente sabe e vai se recordar justamente no ano de 2009, quando pela primeira vez, pós-constituinte de 1988, o Supremo Tribunal Federal, pelo órgão plenário, estabeleceu a vedação da automática execução provisória da pena, mesmo quando confirmada a condenação em segundo grau. A visão do STF, na minha ótica acertadamente, naquele momento, era no sentido de que o dispositivo da legislação processual penal que indicava a ausência de efeito suspensivo do extraordinário e, portanto, também do recurso especial, ele precisaria ser interpretado à luz do texto constitucional. Não poderia permitir, doutores e doutoras, o imediato cumprimento da pena, a imediata execução da pena, quando pendente outros recursos, como, por exemplo, o próprio RESP e RE. Por quê? Porque o texto constitucional lá do artigo 5º, inciso 57, é peremptório, claro e muito transparente ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva. Ou seja, até a condenação definitiva, ninguém pode ser considerado como se culpado fosse. A partir daí, eu vou extrair 2 regras. Uma regra de julgamento, o indúbio pro réu, mas também uma regra, doutores e doutoras, do favor rei, uma regra fundamentalmente atrelada ao que? A uma regra de tratamento. Então, naturalmente, se eu determinar a prisão de determinado agente, de determinada pessoa, antes do trânsito em julgado, eu estaria dando a ele ou a ela, a essa pessoa, um tratamento de culpado, o que seria, portanto, incompatível com a ordem constitucional. Pedro, se assim, levando a ferro e fogo, nós não teríamos a possibilidade de uma prisão cautelar. Agora, calma. Eu tenho um direito e uma garantia fundamental aqui da presunção de inocência ou de não culpabilidade, mas, como a gente sabe, nenhum direito ou garantia fundamental ele é absoluto. Então, como medida de extrema ratio, seria perfeitamente possível a decretação de medidas cautelares, mas para que isso ocorra, seria imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos e condicionantes da prisão cautelar, ou seja, todos os elementos de cautelaridade, os pressupostos daquela prisão cautelar e, sobretudo, aqui vale salientar, a partir da Lei 12.403 de 2011, a
insuficiência das demais cautelares pessoais previstas lá destacadamente no 319 e 320 do Código de Processo Penal. Essa vedação absoluta aqui, ou peremptória, melhor dizendo, a execução provisória em caso de condenação, mesmo em caso de condenação em segundo grau, em segunda instância, ela perdurou entre 2009 e 2016, quando, lá em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal julgou um HC concreto, oriundo de Minas Gerais, e estabeleceu, aliás, não foi originário de Minas Gerais, e só destacando, em 17 de fevereiro de 2016, julgou o HC 126.292 pelo órgão plenário, e, por 7 votos a 4, voltou-se a admitir, ou passou-se a afirmar a posição anterior a 2009, justamente no sentido de, após a condenação em segunda instância, após o duplo grau de jurisdição estabelecido, com a efetiva determinação de condenação, seria possível a execução imediata, a execução provisória, mesmo pendente outros recursos. Maravilha? Tranquilo? À época, o STF voltou ou passou a entender que essa execução provisória da pena, ela não violaria a presunção de inocência ou de não culpabilidade. Em novembro do mesmo ano, de 2016, esse tema passou a ser vindicado aqui também em sede de repercussão geral. De 2016, essa orientação perdurou até novembro de 2019, quando, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o plenário do Supremo Tribunal Federal, desta feita por 6 votos a 5, voltou mais uma vez atrás ao seu entendimento e resgatou a perspectiva no sentido de que o cumprimento da pena só e somente só poderia ser iniciado com o esgotamento de todos os recursos, ou seja, com o famigerado trânsito em julgado da condenação. Entendimento esse que perdura até os dias de hoje. Maravilha? Beleza. Então, Pedro, qual é a grande problemática trazida agora, em dia 12 de novembro, aliás, de setembro de 2024? É porque, doutores e doutoras, todos esses temas, todos esses precedentes ou marcos históricos a que me referi quanto à execução provisória da pena, eles em nenhum momento conferiram tratamento específico à realidade do tribunal do júri. Sempre era uma análise sob a perspectiva genérica. E, em paralelo a esse debate, também era travado no Supremo Tribunal Federal um debate quanto a essa execução provisória no júri e se haveria de sofrer alguma mitigação ou alguma peculiaridade na sua conclusão. E isso, doutores e doutoras, porque um dos vetores constitucionalmente previstos para nortear a atuação e atividade do procedimento do júri, do tribunal do júri, é a soberania dos vereditos. Você vai se lembrar, as 4 marcas constitucionais que norteiam a atuação do júri é aqui o sigilo das votações, a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos e a competência mínima para os crimes dolosos contra a vida. Maravilha? E a soberania dos vereditos vai recair justamente sobre a análise dos juízes de fato, que são os jurados membros do Conselho de Sentença. Então, isso significa que, sobre os vereditos, sobre a conclusão firmada pelos jurados, pelo corpo de julgadores leigos, os tribunais não poderão, por manifesta impossibilidade em face da soberania, substituir o juízo quanto aos fatos formulados para os jurados. Tanto isso é verdade que, no que tange à apelação do júri, nós temos um recurso de fundamentação vinculada. Não posso aqui permitir que o tribunal recursal invada o mérito e reforme, eventualmente, a decisão dos jurados. Não, essa decisão meritória, ela é absolutamente soberana. É possível, claro, nos estreitos comandos lá do artigo 593, em relação ao júri, se fixar a eventual anulação e a determinação de um novo julgamento, mas nunca substituir meritoriamente a análise dos fatos soberanos
do júri. Então, dito isso, se a palavra final quanto à apreciação probatória e relativamente aos fatos veiculados no processo compete efetivamente ao colegiado dos jurados, ao corpo de jurados, a gente teria aqui, evidentemente, essa impossibilidade de refazimento, de reanálise, de modificação dessas conclusões soberanas. Se os vereditos são soberanos, é porque, doutores e doutoras, os vereditos é que vão ter a atribuição e, em essência, a capacidade de dizer se a acusação é procedente ou não quanto à pretensão punitiva. Então, se eu tenho, no sentido do reconhecimento da plausibilidade e da procedência dessa pretensão punitiva, haveria de se inteligir ou haveria de ser compreendida aqui uma certa imutabilidade meritória desse veredito, o que justificaria a imediata execução, o imediato cumprimento da vontade soberana dos jurados. E isso, a gente até 2018, nós tínhamos aí, doutores e doutoras, alguma controvérsia. Sendo bem sincero, a orientação que prevalecia até ali 2018, 2019, era que a segunda turma e o STJ, a segunda turma do Supremo e o STJ, entendiam que após o julgamento lá das ADCs 43, 44 e 54, o entendimento aqui quanto à vedação da execução provisória no âmbito do Tribunal do Júri não poderia prevalecer, ao passo que a primeira turma indicava destacadamente a excepcionalidade. O tema foi objeto de repercussão geral, foi a plenário virtual, mas por um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes foi para o plenário físico. E aí, reanalisando a conclusão, agora a gente teve uma nova situação. Agora, com grano e sales, vale destacar que a lei anticrime, o pacote anticrime, a lei 13964 de 2019, colocou um pouco mais de tempero. Por quê? Porque essa lei ou pacote anticrime, ela fez inserir expressamente no Código de Processo Penal a prerrogativa aqui de execução provisória no âmbito do Tribunal do Júri. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente olha a Lei 13964 de 2019, ela condicionou a execução provisória apenas no Tribunal do Júri a um quantum fixado na pena privativa de liberdade, sendo ela igual ou superior a 15 anos. É o que se estabelece lá e se extrai do artigo 492, inciso 1º, a linha E de escola. No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento de recursos a que vierem a ser interpostos. Então, a regra nos casos de condenação pela lei no âmbito do Tribunal do Júri, de 15 ou mais anos de pena privativa de liberdade, seria a execução imediata ou provisória da pena, mesmo que pendente demais recursos, beleza? Agora, olha o detalhe, somente excepcionalmente seria possível, e a própria lei prevê, uma ideia de contracautela, estabelecendo aí a possibilidade excepcional e não mais como regra de responder o agente esses recursos em liberdade provisória. Bacana? Mas veja só, a grande questão aqui é que o pano de fundo capitaneado para flexibilização, para mitigação, para excepcionalização dessa prerrogativa no Tribunal do Júri se dá não efetivamente pelo quantum da pena, mas sim pelo substrato constitucional da soberania dos vereditos. E eu sou muito e faço muito tranquilamente esse alerta, por quê? Porque, como eu deixei muito claro, particularmente eu entendo equivocada essa prerrogativa. Agora, a partir do momento em que a gente tem esse como fundamento, que historicamente sempre foi o trabalhado pelo STF, destacadamente lá na primeira turma, não faz sentido você condicionar aqui a execução provisória da pena no júri a um quantum de pena. Não, das duas uma. Ou, como eu particularmente acho que seria mais correto, a gente segue a primazia da presunção de inocência e diz, não, execução provisória não é compatível com a ordem constitucional. Poderá ser preso antes do trânsito em julgado em casos de cautelaridade prisional, ou, do contrário, esperar o trânsito em julgado. Ou você se posiciona assim, ou você
tabula a orientação de que essa presunção de inocência ela vai ser flexibilizada em razão da soberania dos vereditos. E o veredito ele é soberano, pouco importa se a condenação é de 1 ano ou de 50 anos. Não faz diferença aqui. Por isso, a solução, na minha humilde opinião, do artigo 492, inciso 1º, a linha E, é a pior de todas. Quis acender uma vela para Deus, outra para o diabo, e aí você fica iluminando a escuridão sem qualquer efetividade. E aí, doutores e doutoras, foi que, dentro dessas possibilidades, me parece um caminho, no mínimo, se não o ideal, pelo menos mais razoável em termos de fundamentação, entabulado e encaminhado lá justamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo sagrado-se vencedor o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, ele votou no sentido, e já assim o fazia quando da primeira turma era membro, justamente no sentido de permitir a execução provisória, o cumprimento automático em caso de condenação no tribunal do júri, independentemente da pena, justamente com base na ideia da soberania dos vereditos. Ora, se a soberania, como a gente já viu, ela impede que o tribunal ad quem invada e substitua o juízo meritório, já teria efetivamente a possibilidade de soberanamente ser executado de forma imediata. Claro, em caso excepcional de evidência aqui de uma nulidade drástica, seria possível, e mantém-se essa possibilidade, o pleito de uma contracautela determinando a liberdade provisória enquanto não se analisa essa argumentação de nulidade. Mas, em regra, sim, seria possível essa execução provisória da pena. O que, acredito eu, o ministro Barroso, ele se perde um pouco, repito, na minha humilde opinião, é que para além desse argumento técnico, ele vai fazer aí aquilo que eu digo, joga para a plateia um pouco, né? Ele vai falar sobre que a existência de um evidente e relevante déficit, vou até pegar o trecho aqui do voto, há um evidente e relevante déficit de proteção à vida humana, já que bem menos da metade dos casos de homicídio são levados a conhecimento do Poder Judiciário. Segundo o ministro, considerando o inexpressivo percentual de modificação das decisões condenatórias do júri, é preciso que se confira máxima efetividade à garantia constitucional da soberania dos vereditos mediante a imediata execução das suas decisões. E aí, tanto mais porque são, a seu ver, raríssimas as situações de êxito nas apelações. Aqui ele joga um pouco para a plateia, repito, na minha humilde opinião, porque ele vai dizer, olha, menos da metade dos homicídios são levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Com todas as vênias, que zorra isso tem a ver a justificativa de uma execução imediata da pena, uma execução provisória da pena. Não faz nenhum sentido, repito, joga para a plateia com todas as vênias. Mas, tecnicamente, o argumento robusto que vocês vão compreender e levar para a prova não é essa balela de a ineficiência ou que não chega ao Poder Judiciário. Isso aí é um problema estrutural mais amplo e mais complexo, mas sim, fundamentalmente, a questão da soberania. É a ideia da soberania do veredito e a impossibilidade de efeito substitutivo por análise do juízo ad quem que vai justificar e legitimar a execução imediata da pena. E essa execução imediata ou provisória não estabelece, na visão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não implica violação à presunção de inocência. Aqui prevaleceu a orientação de que esse preceito, presunção de inocência, ele teria uma capacidade polissêmica ou polivalente. Por quê? Porque ele alcançaria menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional da efetividade da lei penal em prol de bens jurídicos a que ela visa resguardar destacadamente a vida humana, beleza? Tranquilo? Além do ministro Barroso, seguiram nesse raciocínio também o ministro Alexandre de Moraes, ministro Toffoli, ministra Carmen Lúcia, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques e ministro Luiz Fux. Só faço aqui um adendo à perspectiva do voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou me demorar mais do que já o fiz nesse vídeo, porque senão ele fica excessivamente longo, mas claramente ele comete um grande e perigoso equívoco ao diferenciar e de forma axiológica severamente
presunção de inocência e presunção de não culpabilidade, ele mistura completamente tudo, mesmo a doutrina que faz essa distinção não utiliza das balizas de diferenciadores trazidas no voto do ministro Alexandre de Moraes. Bem problemático isso aqui, mas isso é para cenas dos próximos capítulos. Ficou integralmente vencido o ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelos ex-ministros Ricardo Lewandowski e ministra Rosa Weber, e o ministro Edson Fachin, seguido pelo Luiz Fux, também no sentido, aqui acho que o Fux nem seguiu o Fachin agora, eu fiquei nessa dúvida, mas de toda forma, isoladamente, defendendo a possibilidade desde que o quantum da condenação fosse superior a, ou igual ou superior a 15 anos. De toda forma, como a gente abriu o vídeo, a tese nova em repercussão geral, que eu passei agora nesses 20 minutos, toda a fundamentação foi no sentido, repito, de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza, sim, a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. E aí, gostou? Então deixa o joinha, deixa seu comentário, atualiza o seu material. Por quê? Porque aqui só foi o creme de la creme e para cair na sua prova. Com essas informações você acerta a prova objetiva, discursiva, dissertativa, prova oral, prático processual, enfim, tudo o que você quiser. E se você quer estudar comigo, que me ajude, quer que eu te ajude sendo teu monitor, teu mentor nessa caminhada rumo à aprovação de delegado de polícia civil ou delegado da Polícia Federal, conheça o nosso Método Cronos. Nova turma no dia 8 de outubro, mas você precisa estar ao vivo. Por quê? Porque as vagas sempre se esgotam. E aí, o que é que eu te digo, e o que é que eu te peço, e o que é que eu te sugiro? Há interesse? Pedro, eu estou na dúvida, corre, se inscreve no link aqui da descrição, vai valer a pena, surpresas virão para quem estiver lá na nossa lista. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!